tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Feche seus olhos e abra o seu coração e peça ao Senhor que fale poderosamente a sua vida nessa noite. Deus querido, nós te louvamos por mais uma rica oportunidade de estarmos na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Ó Espírito Santo do Senhor, fale conosco para o crescimento da tua igreja, é o que pedimos no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, no último domingo, nós aprendemos a respeito do amor em um prisma horizontal, o amor que devemos ter uns para com os outros. E nessa noite, à luz do texto lido, eu gostaria de chamar a sua atenção para pensarmos e meditarmos um pouquinho a respeito do amor vertical, do amor de Deus para com o seu eleito. E digo mais, irmãos, o amor de Deus para o seu eleito no vale do sofrimento, no momento dos quais os nossos olhos se tornam míopes em enxergar a grandeza da graça e do amor do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós passamos pelo vale do sofrimento. Aquele dia mau que a palavra de Deus diz, ele chega, e chega sem avisar. E quando nós vivemos esses momentos, o que fazer, irmãos? Encontrar direção à luz da palavra do Senhor. Quando nós olhamos ao nosso redor, vemos um mundo repleto, irmãos, repleto de sofrimentos, de angústias, de dores, de incertezas e muitas lágrimas. Vivemos em um vale de lágrimas, como muitos gostam de afirmar. E é fácil sentir-se desanimado. É fácil sentir-se desmotivados, queridos irmãos, quando as turbulências chegam às nossas vidas. No entanto, são nesses momentos de trevas, de dores, que precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar nela luz. Luz que traga alegria, paz à nossa existência. E quando nós fazemos isso, esta palavra, ela não simplesmente nos oferece conforto e consolo, mas ela nos oferece, queridos irmãos, provas das manifestações do amor de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Mesmo quando os nossos olhos têm dificuldade de enxergarmos essas verdades. E nessa noite, nós vamos mergulhar na carta de Pedro. Ah, que carta linda, queridos irmãos. Mas carta essa que traz muito sofrimento, muita dor, porque a igreja vivia em um tempo de dor, em um tempo de sofrimento. E qual era a razão? Não era porque o time tinha perdido, não. É porque eles amavam Cristo e eles estavam sendo condenados. Eles estavam sendo mortos. E eles precisaram se dispersar para o mundo da época, fugindo, como diz o versículo 1 e 2, para o Ponto, para a Galácia, para a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Por quê? Porque amavam o Senhor, estavam sobre a ameaça do império de tirar-lhe a vida. E nesse tempo, queridos irmãos, Pedro encoraja esses irmãos a perseverarem, lhe mostrando as manifestações do amor de Deus sobre a vida deles e nessa noite a todos nós. Quando nós expressamos o nosso louvor a Deus, as canções nos auxiliam muito. Através das músicas nós expressamos o que nós sentimos ao Senhor.
E uma das belas canções que temos, que cantamos nas nossas igrejas, é o hino 102, o nosso Inário Novo Cântico. A primeira estrofe deste hino, intitulado O Céu com Cristo, diz algumas verdades, irmãos, fundamentais para a sua e para a minha vida. Diz o seguinte, abro aspas: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz em meu viver. Fecho aspas. Por que essa canção é tão preciosa? Por que essa canção é tão necessária, queridos irmãos? Porque ela nos apresenta a essência da salvação que temos em Cristo Jesus. Porque ela diz que a partir do momento que Cristo salva, a cosmovisão ela é modificada. Que mesmo no meio do sofrer, mesmo no meio da angústia, mesmo em meio aos sofrimentos dessa vida, é possível ter paz, porque temos a confiabilidade de que as nossas vidas estão guardadas pela graça do nosso Deus. E o nosso Senhor não é pego de surpresa, queridos irmãos, quer sejam as lágrimas que poderemos viver nessa terra. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. E até no meio do sofrer, nós temos paz, nós conseguimos louvar, nós conseguimos caminhar, porque cremos que a nossa vida é guardada pela graça maravilhosa do nosso Salvador. E o Senhor, em todo tempo, manifesta o seu amor sobre a vida da sua igreja, mesmo que não seja tão fácil enxergar, mas cremos que a poderosa mão do Senhor de amor e de misericórdia tem nos sustentado dia após dia. É por isso que nós estamos aqui, talvez desanimados, talvez desmotivados, talvez, como diz o salmista, as lágrimas têm sido o nosso alimento, mas ainda assim nós estamos aqui, porque cremos que aquele que começou boa obra em nós, Ele é poderoso para concluir. O texto que lemos, como dito, ele é escrito, endereçado por Pedro aos irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos. E existem algumas formas de entendermos o sofrimento, a teologia do sofrimento. O sofrimento, eles se dão por alguns aspectos. De forma geral, os teólogos chamam de efeitos noéticos do pecado. Ou seja, as consequências do pecado. Essas consequências do pecado são todas as consequências da queda que atuam sobre todos os seres humanos. Todas as suas faculdades, irmãos, foram devastadas pelo pecado. E como uma consequência do pecado, nós sofremos, nós choramos. Mas o sofrimento aqui é diferente, queridos irmãos. O sofrimento desses irmãos é de forma específica, porque eles amavam o Senhor como único Deus de suas vidas. Entendemos muito bem a epístola de Pedro, quando nós levamos os nossos olhos ao capítulo 4, versículo 12, que vai apresentar o que está acontecendo ali com aqueles irmãos. E o texto diz, 1 Pedro 4, 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Observe que o sofrimento desse povo aqui é em virtude do amor que eles tinham ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando se estuda a história, queridos irmãos, Justo Gonzalez vai afirmar que esta carta foi escrita entre 60 e 66 depois de Cristo. E o imperador que governava Roma era Nero, queridos irmãos, um dos mais cruéis imperadores que a igreja conheceu. E em meio a esse sofrimento, queridos irmãos, de dor, de angústia, a história mostra que em 18 de julho de 64, Nero coloca fogo em Roma e atribuiu a culpa a quem? Aos cristãos, o que fizeram com que a perseguição só aumentasse. Tamanha dor e sofrimento, queridos. Alguns estudiosos afirmam que faltava madeira
para crucificar os cristãos em virtude da perseguição e da crueldade que imperava sobre a igreja. E eu lhe pergunto, a igreja deixou de existir? Deixou não. A igreja caminhou, através da perseguição a igreja cresceu, e a graça do Senhor cuidou da igreja, ao ponto que estamos nós aqui hoje, enquanto igreja, louvando e adorando o nome desse Senhor, que é santo e poderoso. Nero foi tão cruel, queridos irmãos, que a história vai afirmar que Pedro e Paulo foram mártires do império de Nero. E nesse período a igreja teve que dispersar, a igreja teve que buscar refúgio em outras localidades. Quando o império pensava que ia ferir e parar a igreja, pelo contrário, a igreja crescia para outros locais do mundo e o nome do Senhor era glorificado. E é nesse contexto que agora nós encontramos Pedro. E você vai lembrar de Pedro, aquele Pedro que ouviu do Senhor: Pedro, tu me amas? Agora mais experiente, agora viveu muitas das experiências do ministério. Ele não simplesmente passa a demonstrar que ama o Senhor, mas mostra para a igreja que Cristo ama aquele povo em todos os momentos, inclusive no momento que o fogo ardente estava ao redor da igreja. Quando nós lemos lá em 4:12, e diz o fogo ardente, aquilo ali é fogo mesmo. A perseguição era muito grande, queridos irmãos, mas a igreja permaneceu caminhando para a honra e para a glória do Senhor. E o que é que nós, queridos irmãos, o que é que a igreja hoje tem a ver com esse texto? Mas é tudo, porque ainda hoje, queridos irmãos, nós sofremos. Talvez não sofremos uma perseguição como esses irmãos sofrem aqui, mas quando se estuda o mundo, queridos irmãos, ainda hoje cristãos estão sendo mortos por amar o Senhor Jesus Cristo. Mas não obstante a esse sofrimento, nós somos vítimas das consequências do pecado. Nós somos vítimas, irmãos, desses efeitos noéticos do pecado. E quer mais dia ou menos dia, o dia mal vai chegar. E Ele não manda aviso prévio, Ele não manda uma correspondência, Ele simplesmente chega. E muitas vezes nós vivemos isso. Muitas vezes chegará alguém em nosso lar e vai dizer: morreu. Muitas vezes, ao abrirmos um diagnóstico, receberemos uma resposta que não queríamos ouvir. Viveremos o deserto, o vale, todos os tipos de dificuldades dessa vida. E o que fazer, pastor, nesse tempo? O que fazer, meu irmão, é buscar conhecimento na palavra do Senhor, porque neste tempo o Senhor continua manifestando a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. E à luz desse texto, gostaria de lhe mostrar algumas manifestações deste amor, para que você saia daqui nessa noite, querido irmão, louvando ao Senhor, mesmo que com lágrimas. O mundo olha para um discurso desse e fala assim: é loucura, não? Mas de fato, aqueles que confiam no Senhor abundantemente, mesmo que com lágrimas nos olhos, têm a paz de saber que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De sorte que poderemos, irmãos, e devemos fazer sempre a oração que Abacuque fez: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Queridos irmãos, qual é, pastor? A manifestação do amor de Deus no meio do sofrimento. A primeira dela, queridos irmãos, ou primeira delas, leve seus olhos ao texto. O versículo 3, ele é um lindo texto. Ele é um texto que nós enxergamos uma didática aqui muito bem elaborada, para solidificar o coração e os passos daqueles irmãos. Como encontrar alegria, Pedro? Pedro inicia dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A primeira manifestação do amor de Deus, irmãos, não está nos prazeres deste mundo, mas a maior manifestação do amor de Deus está na salvação que encontramos em Cristo Jesus. É a maior alegria, é a maior paz que nós podemos ter. Esta salvação deve movimentar as nossas vidas ao ponto de louvarmos, adorarmos e vivermos para a glória do nosso bom mestre. Qual é a maior prova de amor, irmãos, que o homem conheceu? Não são as belas poesias, nem aquela cesta de chocolate que no dia do namorado a senhora não recebeu. Não, não é isso. A maior manifestação do amor de Deus, irmãos, é manifestado na cruz do Calvário, com o Filho de Deus morrendo no seu e no meu lugar. Eu acredito que em verdade, em princípios práticos, queridos irmãos, se terminássemos aqui, já tínhamos motivos para sairmos daqui louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. A perseguição, irmãos, ela sempre trouxe uma indagação e uma interrogação na mente daqueles que perseguiam. A perseguição conseguia roubar tudo. Roubava o trabalho, roubava a família, roubava o conforto, mas a salvação nunca conseguiu arrancar do coração dos eleitos de Deus a alegria e a certeza da salvação, meus queridos irmãos. E o mesmo texto lido vai dizer que ela é guardada pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Pedro está se preparando aqui para uma teologia pastoral, mas ele está firmando o passo desses irmãos, apresentando uma teologia firmada na palavra, cristocêntrica, mostrando que a perseguição é grande, a morte é iminente, mas a morte para nós é Cristo Jesus, e é por Ele que nós pelejamos e vivemos nessa caminhada para glorificar e adorar o nome do nosso Senhor. Quando as dificuldades chegarem, quando as dores chegarem, como aquela canção antiga, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, o seu grande amor, e esse amor é manifestado através da salvação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o texto, irmãos, usa princípios aqui didáticos. Ele vai descrevendo aqui alguns traços da ordem saludes ou da ordem da salvação, para mostrar àqueles irmãos que o que Pedro estava falando era algo real. Eles eram prova, eles tinham vivido, eles estavam vivendo. E ele começa a descrever aqui alguns passos importantes, de que aqueles que têm o Senhor como Salvador precisam saber, e melhor, precisam viver. Observe como que ele começa o versículo 3. Ele não começa blasfemando, ele não começa reclamando, porque uma das primeiras coisas, irmãos, que foge nos nossos lábios, nos momentos de dificuldades da vida, é o quê? É a adoração, é o louvor. Mas Pedro não deixa isso acontecer. Pedro inicia o seu texto dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos adoradores, irmãos, e o que move adorador tem que ser a adoração. Então ele engrandece e louva a Deus pela graça e por Cristo Jesus, que está ao seu lado, protegendo e guardando. Ele também descreve que esse Deus gracioso, ele agiu na vida dos eleitos segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. E é lindo, irmãos. Eu fui pesquisar o significado aqui da expressão misericórdia. E de dentre tantas possibilidades, uma chamou muito a minha atenção. Misericórdia é um sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em uma desgraça. Compaixão, piedade.
E por que eu gostei dessa definição? Porque o homem é o exemplo maior que temos de alguém que caiu em uma desgraça. E essa vem lá no Éden. E essa se chama pecado. Se por um lado nós temos o maior exemplo de quem caiu em uma desgraça, nós temos o maior exemplo de quem estendeu o seu amor e a sua misericórdia, o nosso Senhor, a mim e a você. Louvado seja o nome do nosso Senhor, de fato, como Pedro iniciou esta epístola. E como isso se deu? Se deu a partir do ato da regeneração. Ele continua, caiu, segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou. Esse ato, queridos irmãos, de transformação que aconteceu nos nossos corações, no mais profundo do nosso ser, onde médico nenhum pode atuar, onde princípios humanos nenhum pode ir. Cristo foi. Ele foi na fonte do problema e transformou, e modificou, e regenerou a nossa vida, queridos irmãos, através do ato sacrificial de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é através desses princípios, desses pontos, que nós podemos afirmar que nós somos salvos em Cristo Jesus, e é através dessa verdade que nós temos força para caminhar, para louvar o nome do nosso Senhor em todos os momentos, porque a nossa esperança em Cristo Jesus, ela não se limita apenas a esta vida, porque se o fosse, já diz a palavra, nós seríamos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens, queridos irmãos. Mas para quê? Para que regenerou? Regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. Aqui, Pedro tira os olhos dos irmãos da terra e eleva aos céus, para que eles pudessem entender que todos os atos da graça do Senhor são superiores aos princípios dessa vida. E mesmo que a morte chegar, ainda há esperança. Há quem diga que tem jeito para tudo, não? Só não tem para a morte? Mentira, tem sim. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Quando nós, queridos irmãos, somos alvos dessa graça e dessa misericórdia, nós podemos caminhar louvando, adorando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação em Cristo Jesus é a maior manifestação de amor e de graça que nós não merecíamos, mas chegou até nós. Eu creio que você, assim como eu, pode nessa noite dizer, como Pedro, bendito seja o nome do Senhor, porque de fato, bendito é o nosso Deus. O versículo 4 fortalece isso, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada aonde? Nos céus, não é aqui. Aqui teremos aflições, o Senhor Jesus disse, teríamos aflições nos céus, e a maior garantia, irmãos, não terá um ladrão, por mais sábio que o seja, que pode roubar essa manifestação do amor destinada à vida dos seus eleitos. Porque o versículo 5 diz que esta é guardada pelo poder de Deus, mediante a fé, para o quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós, queridos irmãos, precisamos caminhar enquanto igreja, de forma primária, afirmando ao nosso coração e a este mundo, que a maior prova de amor, ela não está nos recursos dessa vida, mas na salvação em Cristo Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, meu querido irmão. Talvez você esteja procurando provas do amor de Deus
nesse tempo, nesse vale de lágrimas que vivemos. E Pedro fortalece a igreja, afirmando que a maior prova de amor que não merecíamos e recebemos foi Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não experimentou dessa salvação, vai ter festa no céu, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Se já, busque a palavra, creia nessa verdade e viverá para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem mais, irmãos. Temos mais manifestações do amor de Deus. Agora do versículo 6 ao versículo 9. E observe que aqui o tom vai mudar, irmãos. O tom vai mudar. Nisto exultais. Nisto o quê? O que fora dito antes. É uma ação continuada aqui. Nisto exultais, na salvação. Nós vamos nos alegrar na salvação. Agora, olha como Pedro foi pastoral aqui. Até observando princípios da escrita, os vocábulos aqui. Ele não foi tão direto. Ele foi preparando os irmãos. Ele diz assim, embora no presente, pessoa de 7 meses, a gente fala Pedro, o que você quer? Fala, meu filho. Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por quantos irmãos? Por uma? 2? Várias provações. Várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, observe o que foi lido, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O segundo ponto que o texto nos apresenta, da manifestação do amor de Deus, queridos irmãos, é que o Senhor, Ele deposita a fé salvadora dentro dos nossos corações. É o Senhor que faz isso. Luiz Berkoff vai afirmar que existe ao menos 4 tipos de fé. Fé miraculosa, fé temporal, ele vai traçar alguns traços. Fé histórica, mas aqui não. Aqui o texto está falando da fé salvadora. E quanto a esta fé, Luiz Berkoff diz que a verdadeira fé salvadora tem a sua sede no coração e suas raízes na vida regenerada. Observe que os princípios da salvação se aplicam aqui. Esta fé não é primariamente uma ação do homem, irmãos, mas uma potencialidade produzida por Deus no coração do pecador. A semente da fé implantada no homem, no ato da regeneração. Olha que coisa linda é ser salvo pelo Senhor, irmãos. O Senhor, com todo o seu zelo, com todo o seu cuidado, Ele opera a nossa alma. Ele vai no mais profundo do nosso ser. É por isso, queridos irmãos, que quando nós vivemos algumas situações na vida, que muitos apostatam da fé, que muitos desistem da caminhada e nós não é porque nós somos melhores, não. É porque o Senhor, Ele plantou essa fé salvadora dentro dos nossos corações, irmãos. E mesmo que as lágrimas tomem conta dos nossos olhos, o coração exulta pela certeza de que o Senhor plantou essa fé no meu e no seu coração. Ah, queridos irmãos, o texto ele é claro. O texto não deixa dúvida que essas provações, neste tempo, elas têm um objetivo apenas, queridos irmãos, que é confirmar o valor da nossa fé. Não é provar o homem, porque sabemos bem que o homem já foi provado e reprovado há muito tempo atrás. Mas o Senhor, Ele permite nessa peregrinação terrena, esses momentos de dificuldades, para que essa fé possa ser modificada, trabalhada dentro do nosso coração. Usa uma linguagem aqui do ouro, que é refinado no fogo, e muitas almas também, queridos irmãos, passam por esses momentos na vida.
de dor, de angústia e de sofrimento. E eu quero te ensinar nessa noite que muitas vezes nós não temos, não é a resposta, mas a pergunta está errada. Porque quando nós enfrentamos algumas situações, tenho certeza que os pastores, assim como eu, sempre escutam: por que, pastor? Mas por que isso, pastor? Por que aquilo? Por que aquilo outro? A pergunta está errada, irmão. Olha o versículo 7. É para quê? Para quê? Essa deve ser a indagação da sua alma, frente às tristezas e sofrimentos da vida. Para quê, Senhor? Para quê? Qual o objetivo? E o texto nos apresenta o objetivo. O objetivo é que a nossa fé possa ser confirmada, transformada, modificada, essa fé salvadora, para que no fim, queridos irmãos, para que no fim possamos render honra, glória e louvor ao nome do nosso Senhor. Quem disse, queridos irmãos, que o Senhor carece simplesmente da nossa felicidade? Não, queridos irmãos, são muitas as ações que o Senhor permite em nossa vida para que o fim útil das nossas vidas se cumpra. E qual é esse fim? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós não sucumbimos, nós não deixamos de caminhar, nós não desistimos da caminhada frente à quantidade de sofrimento, é porque o Senhor nos salvou e o Senhor depositou no ato da regeneração essa fé dentro dos nossos corações, queridos e queridas. É por isso que nós conseguimos caminhar, mas é preciso lembrar que, como o ouro passa por um processo de limpeza no fogo, por um processo de refinamento, de purificação, onde separa a pedra bruta da pedra preciosa, passaremos nós, irmãos. Muitos foram os mártires da história, lembramos de muitos, mas pouco falamos que muitos também desistiam, muitos apostatavam, muitos negavam quando chegavam nos momentos cruciais de morte. Mas aqueles que são fiéis até a morte, têm essa fé plantada no coração, e a palavra de Deus se aplica, eles serão fiéis até a morte, porque receberão a inacessível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa nos fortalecer para vivermos esses princípios e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi a respeito dessa salvação, o fim deste ato de fé, diz o versículo 9, é o quê? A salvação da nossa alma, meus queridos, alma. Nós precisamos sempre lembrar que quando o maná cai do céu, devemos louvar e adorar o nome do Senhor. Não podemos nos esquecer de maneira nenhuma, queridos irmãos, de quando o Senhor abre o mar, Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Quando a cortina de fogo aparece, quando aparece o sol para a proteção, Deus é Deus. Mas e quando não? E quando enfrentamos a morte? E quando enfrentamos a fome, o frio, a perseguição, a calúnia, a difamação? Ele continua sendo Deus, digno de toda honra, glória e louvor. Precisamos de um tempo, irmãos, que o Senhor continue despertando a igreja do Senhor Jesus Cristo. A perseguição pode doer. Ninguém aqui quer a perseguição, mas via de regra, a perseguição se mostrou muito útil na história da igreja. Como diz o presbítero Aguinaldo lá na minha terra, é aqui que separa os homens dos meninos. São em momentos como esse, queridos irmãos, que separam os verdadeiros adoradores do Senhor, os verdadeiros convertidos pelo Espírito, e aqueles que são convencidos, aqueles que apenas seguem a multidão. Que a misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas, queridos irmãos, porque ao longo da história, ela nos mostra, através do escrito de Hebreus, no seu capítulo 11, o rol conhecido como os heróis da fé, a partir do versículo 37. Você acha que a sua fé está sendo aperfeiçoada com dificuldade?
Você acha que aquela insônia é problemão? Observe. Outros, por sua vez, a partir do versículo 36, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não é digno. Esses sim, obtiveram o louvor por serem testemunho por sua fé. Eu sei que é difícil, eu sei que dói a alma, mas não perca a oportunidade, meu querido irmão, de quando o dia mau chegar, você poder louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Porque chegaria uma época, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Como Deus manifesta o seu amor, pastor, no vale do sofrimento, no vale do sofrer, Deus manifesta o seu amor através da salvação de Cristo Jesus e através desta fé salvadora que é depositada no meu e no seu coração. Amém, irmãos? Mas não acabou não, tem mais um pouquinho, olha lá. O versículo 10, irmãos. O versículo 10 tem mais uma verdade. O versículo 10 tem mais um princípio para nos animar, para nos encorajar. O versículo 10 diz que foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Observe aqui, queridos irmãos, se Deus ele derrama salvação, se Deus manifesta a sua graça, Deus também, ele cumpre a sua palavra. No versículo 10, 11 e 12 vai apresentar isso, a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. E o que o Senhor nos prometeu, irmãos? Tantas e quantas promessas de graça, de amor, de salvação, de conforto, de consolo. É bem verdade que Ele não prometeu uma vida com riquezas deste mundo. Ele não prometeu que não teríamos dificuldades, não teríamos dores, problemas, não teríamos lágrimas. Não, Ele prometeu que estaria conosco durante todos os dias. E é isso que Pedro está fazendo. Pedro está fazendo um estudo histórico e está mostrando lá para o Antigo Testamento. Ele disse que ele viria, ele usou os profetas e ele veio. E da mesma forma que ele fez tantas promessas de consolo, de graça, e que ele voltaria, ele vai voltar. Se ele fez uma vez, por que não fará de novo? Eis que Deus não é homem para que minta, queridos irmãos, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que estaria com a sua igreja, Ele prometeu que derramaria a sua graça e a sua misericórdia, irmãos, e Ele tem feito isso dia após dia, porque se não tivesse feito, nós não estaríamos aqui nessa noite, não estaria. Os nossos inimigos que o digam, os nossos inimigos que o digam. Pedro está fechando aqui o seu raciocínio, a introdução da sua carta, concluindo o seu posicionamento, mostrando que Deus ama o seu povo, através da salvação de Cristo Jesus, através dessa fé salvadora que tem invadido os corações, e que este Deus, Ele cumpre as suas palavras, as suas promessas sobre a vida do seu povo. O versículo 11 diz: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Eles estão no sofrimento, mas precisam crer na glória, na graça, na misericórdia e no amor. A eles foi revelado que não para mim, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, irmãos.
Nós estamos aqui porque o Senhor continua cumprindo a sua promessa, Ele continua encontrando as suas ovelhas, Ele continua encontrando os seus eleitos, independente do momento, do tempo, da ocasião, Deus continua sendo Deus. E é o Evangelho que deve alegrar os nossos corações. O Evangelho é tão precioso, queridos irmãos, é algo tão lindo, que usa-se uma linguagem aqui que os anjos olham do céu e eles anelam realizar essa obra, que é pregar o Evangelho. Para quê, irmãos? Para que a paz do Senhor, a salvação possa arder dentro do coração daqueles que confiam na graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é bom crer em um Deus que derrama salvação, que deposita fé, e que deposita, queridos irmãos, fidelidade à luz da sua palavra. Foi por isso, querido irmão, que eu disse no início, quando enfrentarmos as densas trevas da vida, nós precisamos mergulhar na luz que o Senhor nos deixou. Você está lembrando do Salmo 119, né? Eu sei que sim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa é a verdade que ardeu no coração desses irmãos que estavam sendo dispersos. Muitos deles, irmãos, diz a história, de fato, foram mortos a fio de espada, foram lançados em tanques com azeite fervendo, mas não titubearam, creram na salvação, creram na fé salvadora e creram que aquele que começou boa obra é fiel para terminar, e tem feito isso dia após dia para a honra e para a glória do nome do Senhor. Qual que é a melhor promessa? Qual que é a maior promessa? Está chegando uma época aí de ouvirmos muitas promessas, não? Qual que é a ardente expectativa da sua alma, meu querido jovem? Qual que é a ardente expectativa da sua vida, meu querido irmão? Será da vitória do seu time? Se você for vascaíno, tem que ter fé miraculosa. Da eleição do seu candidato? Do dia do seu casamento? Será do dia do nascimento do seu filho? É muito interessante mesmo. A cura de uma enfermidade? A maior necessidade das nossas vidas, queridos irmãos, deve ser o desejo ardente de que o Senhor cumpra as suas promessas sobre as nossas vidas. E a maior delas não é adquirir bens, princípios e projetos onde a traça pode corroer, mas é que o Senhor volte e leve a sua igreja para viver com Ele eternamente. Ah, querido irmão, em alguns momentos da vida parece que se Jesus voltar, o irmão fala assim: ah, peraí, Senhor, essa semana não dá, eu tenho... Ah, queridos irmãos, quando o reverendo Hernandes comenta a sua epístola à igreja de Tessalônica, ele diz que a igreja de Tessalônica, ela caminhava com os pés na terra, mas com os olhos voltados aos céus, porque cria na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei, meu querido, como que você entrou aqui nessa noite. Talvez as lágrimas tenham sido o seu alimento, e às vezes é, irmãos. Às vezes é. Se for essa uma verdade da sua vida, além de um abraço carinhoso, eu posso te garantir, tão certo como Deus é o Senhor, que a prova de amor do Senhor não está em um laudo médico, em um atestado de óbito, em uma conta bancária, mas está na salvação de Cristo Jesus. Na firmeza da salvação, em fé que temos nesse Senhor que opera em nós, e da garantia que temos que o Senhor cumpre as suas promessas sobre a minha e a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus ampare os nossos passos, queridos irmãos. E talvez vai dizer assim: não, pastor, não estou com problema não. Que bênção, hein? Não, pastor, eu não estou tendo dificuldades,
esse dia mau, eu nem sei o que é. Querido irmão, com toda franqueza, ele pode chegar essa semana. Ele não manda aviso prévio. Talvez um telefonema vai inaugurar o dia mau na sua vida. E esse dia mau pode demorar uma semana, anos. Eu conheci pessoas, queridos irmãos, que viveram anos maus, mas foram fiéis até a morte. E hoje desfrutam da graça de ter em Cristo Jesus a eternidade. Eu já disse para os jovens que eu ficava triste quando eu lembrava da história de Moisés. Não entrou na terra prometida. Aguentou aquele povo chato, mas não entrou. Por causa de uma pedrinha lá. Fiquei, meu Deus, como é que pode? Aí um dia o Espírito Santo de Deus me mostrou, aqueles irmãos, que muito melhor que terra que manda leite e mel é os céus, onde teremos a presença plena do nosso Salvador. Ainda, queridos irmãos, que o nosso corpo venha a perecer nessa vida, ainda que o dia mau chegue, nunca se esqueça que existe um Deus que opera graciosamente em nossas vidas, derramando amor através da salvação que há em Cristo Jesus, fortalecendo a sua fé e cumprindo dia após dia a sua palavra. Que Deus seja louvado hoje e para todo sempre. E como começamos, encerramos, citando agora a estrofe final do hino 102. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa boa, gruta ou ruim, que seja céu ali com Cristo em mim. O que você precisa, irmão, é de Cristo. As demais coisas nos serão acrescentadas. Curve a sua cabeça, derrame-se diante da graça do Senhor neste momento e peça ao Senhor que derrame toda a paz que você precisa, que enxugue as suas lágrimas, que tire as escamas dos seus olhos. As aflições, às vezes, nos impedem de fato de ver este amor, mas Ele sempre estará ali, salvando, fortalecendo e cumprindo a sua palavra nas nossas vidas. Deus querido, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por essa noite tão especial, porque o Teu Espírito, ó Deus, tem confortado os nossos corações, nos afirmando, ó Deus, que mesmo em vales de perseguição, morte e adversidade, o Senhor derrama salvação sobre as nossas vidas, ó Deus querido. E nós clamamos por esta salvação nessa noite. Se porventura tem algum irmão aqui que ainda não desfruta, Senhor, dessa certeza, ó Espírito Santo do Senhor, quebre as comportas dos corações, ó Deus, para que haja salvação nos céus e na terra. Louve o Teu nome. Ó Deus, os que têm a certeza da salvação em Cristo e carecem do Teu toque de graça, derrame o Teu amor, derrame a Tua misericórdia, derrame a Tua paz em nome de Jesus. Não deixe sucumbir, ó Deus, fortaleça a fé salvadora nos seus corações, que possam perseverar até o fim e receberão no dia glorioso a inacessível coroa de glória, porque não sou eu quem diz, Senhor, é a Tua palavra, ó Pai. Aplique em nossos corações. Nós pedimos não em nosso nome, mas no nome daquele que faz tudo possível, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.